Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar sobre julgamento equivocado. Nós vamos entender como é que deve se proceder o juízo da parte de Deus para conosco e nós com relação a nós mesmos e com relação às outras pessoas. Nós percebemos que muitas vezes nos equivocamos quanto a quem julgar e como julgar. E essa questão do juízo, do julgamento, é uma coisa muito importante à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Vamos ler então o que saiu da boca de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Mateus 7:1, a Bíblia diz: "Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão." Então aqui a Bíblia nos ensina 3 princípios extraordinários. Primeiro, é proibido um julgamento precipitado, o que a Bíblia também chama de juízo ou julgamento temerário. E infelizmente, querido, eu e você, todos nós, muitas vezes caímos nesse erro. Ao olharmos uma pessoa, temos um preconceito, temos um julgamento equivocado. Sem conhecer a história da pessoa, geralmente emitimos um juízo ali, um juízo precipitado. E a Bíblia diz que isso é proibido, isso é errado, isso é um julgamento equivocado, porque nós não podemos ter esse coração. Evite ter um coração, uma vida extremamente legalista, crítica com relação às outras pessoas, porque esse fato de querer sempre estar julgando os outros, criticando os outros, denota que o seu coração está tomado de orgulho, está tomado de altivez, de soberba, de arrogância e de sentimento de superioridade. Geralmente, quando emitimos juízo sobre os outros, nós temos um olhar de cima para baixo e não como a palavra de Deus nos ensina a ter, um olhar no mesmo patamar, como coiguais, como todos nós pecadores que precisamos da graça, da glória e da ajuda e do apoio de Deus nas nossas vidas. Geralmente olhamos de cima para baixo e não é assim. Pelo contrário, Paulo fala em Filipenses que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos e temos sempre uma atitude humilde com relação às pessoas. Então, evite críticas, evite julgamentos equivocados, porque o que está por detrás disso é o orgulho, a altivez e o sentimento de superioridade. Avalie também a situação toda daquilo que está acontecendo na vida da pessoa, nas circunstâncias, nos problemas. E de preferência, quando estamos lidando com gente, com pessoa, conheça a história toda da pessoa. Nada melhor do que pisar nas sandálias daquela pessoa. Pisar nos passos, conhecer a história, vivenciar e saber aquilo que aquela pessoa passou ao longo da sua história. Para daí então emitir um juízo equilibrado, moderado, sadio e nunca, jamais destruindo a pessoa, pelo contrário, tentando ajudá-la, construí-la com graça, misericórdia e compaixão da parte do Senhor. Isso é muito importante. Veja as pessoas como Deus te vê, como Deus me vê, como Deus nos vê. Deus olha para nós com compaixão, Ele é movido de íntima compaixão, como nós já vimos na história de Jesus. Jesus sempre era movido de íntima compaixão. Jesus não ficava emitindo juízo, criticando os outros, detonando as pessoas. Não, pelo contrário, Ele construía, Ele trazia para perto, Ele acolhia, Ele aceitava, Ele amava, Ele era cheio de graça. E é assim que nós temos que ser. Ver as pessoas com misericórdia, com graça, com amor e com compaixão. Porque à luz da palavra de Deus é proibido julgamento precipitado, fora do tempo, rápido e rasteiro. Não, evite julgamentos temerários. Segunda verdade que nós aprendemos é que Deus usa a mesma medida com a qual nós medimos os outros. Se você for uma pessoa muito dura, ferrenha, crítica, que toda hora emite juízo, que usa uma vara de medir muito aguçada com relação às pessoas,
as pessoas também vão ser assim com você. Se você for cheio de graça, de compaixão, de amor, de misericórdia, as pessoas vão ter perdão, misericórdia, graça e compaixão com você. E Deus também vai ser assim com você. Se você for muito ferrenho, legalista, crítico, julgador, emite juízo precipitado o tempo todo, Deus vai medir você com a mesma vara, com a mesma medida com que você tem medido as outras pessoas. Se você é impiedoso com os outros, Deus vai ser impiedoso com você. Se você não tem misericórdia das pessoas, Deus também não vai ter misericórdia de você. Se você não exerce compaixão, graça, perdão com as pessoas, Deus também não vai ter compaixão, graça e perdão para você. Então lembre-se disso. Deus usará a mesma medida que aplicamos a outras pessoas. E terceiro lugar que nós aprendemos, terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, que fala sobre o perigo do julgamento equivocado, é que a Bíblia nos ensina que nós temos que julgar a nós mesmos. Julgue a si mesmo. Olhe para dentro de si. Aquela pessoa que olha para dentro de si, ou seja, tem uma autocrítica, um autoexame, sonda o seu próprio coração, à luz de Deus, à luz da palavra, debaixo de um espírito de oração, consegue perceber os seus próprios defeitos, falhas, as suas mazelas. Querido, ele não tem tempo de ficar olhando para os outros. Ele não tem tempo no sentido de ficar criticando outras pessoas, se impondo sobre os outros, porque ele reconhece a sua própria pecaminosidade. Ele reconhece a sua própria fraqueza, a sua fragilidade. E isso é muito importante, querido. É você entender que você não é super-homem, não é super-mulher. É entender que Deus não exige isso de você. Deus sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis, fracos, e nós precisamos reconhecer essa fraqueza nossa pessoal, as nossas falhas, os nossos defeitos. Nós não temos poder para mudar outras pessoas. Nós podemos sim exercer uma influência positiva ou negativa nas outras pessoas, mas nós não temos poder sobre o coração alheio, sobre as escolhas alheias, sobre a vida do outro. Nós não temos esse poder, essa capacidade. Mas nós temos poder, nós temos a capacidade de, através de escolhas conscientes, de decisões sábias, mudar a nossa própria vida. E você sabe, eu sei, nós temos falhas, nós temos defeitos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, precisamos de Jesus Cristo, precisamos mergulhar nas Escrituras sagradas, na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é como um espelho, diz a Bíblia. Ela, além de nos lavar como a água, ela é um espelho. Ela mostra para nós quem nós realmente somos. E nós não somos melhor do que ninguém. Não podemos olhar para o outro com superioridade. Não podemos nos achar melhor do que as outras pessoas, não. Não podemos nos apropriar ou nos orgulhar da nossa justiça própria, das nossas boas obras, da nossa capacidade religiosa. Não, querido. Da nossa própria bondade. Não. Nós temos que nos apegar em Deus, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor e avaliarmos a nossa própria vida. É essa palavra que eu gostaria de deixar para você. Avalie a sua própria vida. Tenha autocrítica, olhe para dentro de si. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de ceiar, antes de participar da Santa Ceia do Senhor, faça um autoexame da sua vida, do seu compromisso com Deus, de como está a sua fé diante de Jesus. Examine-se a si mesmo, tenha autocrítica, faça um autoexame, seja cheio da graça, do amor, da misericórdia e da compaixão do Senhor com as outras pessoas, lembrando que Deus usará a mesma medida com a qual nós medimos as outras pessoas. E lembre-se, é proibido, à luz da Bíblia, julgamento precipitado, julgamento temerário. É um grande equívoco e nós temos que evitar a todo custo cairmos nesse erro. Que Deus abençoe você, que você tenha um olhar correto da tua própria vida, à luz da palavra de Deus, e que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Seja generoso, seja gracioso, seja bondoso, seja amoroso, seja misericordioso, esteja disposto a perdoar aqueles que te ofendem e aqueles que praticam qualquer tipo de injustiça contra você
O perdão é a maior arma do verdadeiro cristão. E o amor é aquilo que nos fundamenta e nos capacita a reconhecer as nossas próprias falhas e aprendemos a lidar também com as falhas alheias. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a sua família e que a graça de Deus venha sobre você. Visite-nos através das redes sociais, no nosso Instagram, Instagram @PRGil, PRGil, nós vamos estar colocando na tarja abaixo. Nós também temos o nosso YouTube, um canal do YouTube chamado PR Giovanni, youtube.com/PRGiovanni, e o site da igreja é betelonline.com.br, www.betelonline.com.br. Se você quiser nos conhecer, venha nos conhecer, Igreja Batista Betel, em Umuarama, Paraná, na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, na cidade de Umuarama. Os nossos cultos são quarta-feiras, 15 horas, na quinta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 9 e 19h30. Traga a sua família, mobilize pessoas e venha receber uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus vos abençoe, que Jesus seja a resposta da sua vida. Amém?